Viver com as Escrituras. Ninguém no mundo nos disse que quando lemos, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, Zacarias 4:6, estamos recebendo um princípio de vida. No exato momento em que podemos relaxar na compreensão, espere um minuto, só um momento, isso não é feito por minha força ou meu poder, isso tem que ser feito por meio do Espírito de Deus. Podemos observar nossos problemas sendo resolvidos por Ele. Com que frequência essas passagens das Escrituras são citadas nos escritos do caminho infinito? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Ele realiza o que me é designado. Jó 23:14. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Salmos 138:8. Poéticas das Escrituras não são apenas belas passagens, são, na verdade, a palavra de Deus, aquela pela qual o homem deve viver, para que, independentemente dos problemas que a pessoa enfrente, ela possa voltar-se para dentro e lembrar: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Não pela força nem pelo poder, mas por meu Espírito, por seu próprio Espírito. Eu sou o galho no qual ele pendura o fruto. Eu não tenho que sair e lutar por frutos. Tenho que estar em paz comigo mesmo, ao perceber que Deus está pendurando frutos em mim, frutos de natureza física, mental, moral ou financeira. Eu sou aquele lugar onde Deus brilha. Assim como os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra a obra das suas mãos, assim sou eu, aquele lugar através do qual Deus se revela, sua graça, sua generosidade e sua sabedoria. Fundadas na palavra de Deus pela qual vivemos, essas meditações fluem espontaneamente. À medida que somos alimentados por essas palavras, recebemos a força espiritual para ir a este mundo e realizar o que nos foi dado a fazer, ou para sermos o instrumento por meio do qual isso é realizado. Sem essas joias das Escrituras, não temos a palavra de Deus. Meramente lê-las em um livro não faz o trabalho para nós, nem ouvi-las em uma palestra ou tê-las repetidas para nós em uma aula. Temos que tomá-las em nossa consciência, conviver com elas, aplicá-las aos problemas do dia e estar em um determinado momento. Mas como podemos fazer isso se não as conhecemos, se não as aprendemos? Quando tivermos 20 ou 30 citações bíblicas estabelecidas em nossa consciência, descobriremos que não haverá um problema nosso, do nosso vizinho ou de nossos amigos, para o qual não teremos instantaneamente a palavra certa de Deus para ajudar a resolver o problema. A maioria dos estudantes teve a experiência em algum momento durante nossas aulas de ter curas acontecendo bem em uma reunião, de ter suas vidas transformadas, de ter experiências totalmente novas chegando até eles. O que os trouxe, senão a palavra de Deus na consciência? Tire a palavra de Deus da consciência do professor e as reuniões que ele dirige não seriam diferentes daquelas de um ator de vaudeville sentado na frente de uma plateia. É a palavra de Deus que se estabeleceu na consciência do professor, com a qual ele olha para os alunos, através do qual os vê e que aplica a todos os problemas que tem conhecimento entre eles. É apenas a palavra de Deus que foi estabelecida nele que o torna diferente de qualquer pessoa que anda pela rua. E é a palavra de Deus estabelecida em nós que nos diferencia das outras pessoas. A permanência da liberdade e da igualdade é baseada na palavra. De acordo com a Declaração de Independência, todos nascemos iguais. Mas quão desiguais nos tornamos à medida que envelhecemos? Nada pode estabelecer igualdade para nós externamente. Nem todas as leis de igualdade concebidas e aprovadas podem nos tornar iguais. Ninguém pode nos dar igualdade. As leis podem nos dar o privilégio de votar, mas por causa de nossa própria letargia
Esse privilégio pode ser tirado de nós a qualquer momento. Além disso, o privilégio de votar nem sempre é um privilégio tão grande, porque os candidatos em quem temos de votar nos são dados e às vezes não há muita escolha. Não pensemos por um só momento que alguém pode legislar igualdade, nem acreditar que alguém pode legislar liberdade. A liberdade pode ser retirada muito rapidamente daqueles que não entendem a verdadeira natureza da liberdade e da igualdade. Entretanto, ninguém pode tirar a igualdade ou a liberdade de nós se tivermos a palavra de Deus habitando em nós. Se tivermos o Espírito de Deus em nós, ninguém pode tirar vantagem de nós, nem nos amarrar. Nada disso pode acontecer, mas devemos ter o Espírito de Deus habitando em nós, paz e liberdade. Se voltarmos na história para os dias dos hebreus, na época dos Césares, podemos ver o quão melhor eles foram tratados do que os outros escravos, os privilégios especiais que receberam, mas não os outros. Há apenas uma razão para isso. Eles viveram com a palavra de Deus. As Escrituras eram sua comida e sua bebida, mesmo que eles não as entendessem e mesmo que sua igreja às vezes fosse muito má. A verdade das Escrituras estava enraizada em sua consciência. Eles a amarravam em seus braços, eles a colocavam nas portas de suas casas, de modo que, não importa para onde olhassem, estariam vendo a palavra de Deus. Mesmo que 1000 possam cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, não chegará perto de nossa morada, se estivermos habitando na palavra de Deus e se permitirmos que a palavra de Deus habite em nós. Se vivermos dessa maneira e seguirmos um programa como o estabelecido nesta mensagem para as próximas 8 ou 12 semanas, podemos ver a diferença que fará em nossa própria experiência, em nossa experiência interna e externa. Alcance a consciência da presença de Deus antes de sair para o trabalho diário. Após a crucificação, quando Jesus estava deixando seus discípulos bem no momento da ascensão, ele deu uma mensagem no sentido de que eles deveriam permanecer na cidade até que fossem ordenados pelo poder de cima. Ele havia dito a eles para saírem pregando o evangelho e curando os enfermos, mas sua última admoestação foi que ficassem na cidade até que estivessem investidos com o poder do alto. É o que venho tentando dizer aos nossos alunos há anos. Não saiam de casa pela manhã, mesmo que achem necessário se levantar 1 hora antes, até que tenham a sensação de que podem sair com o poder e a presença de Deus. Até sentir, por meio da meditação, que tem o Espírito de Deus habitando em você, que tenha certeza interior, vá em frente. Minha presença vai antes de você. Eu vou adiante de você para tornar o caminho reto. Então, quando os alunos saírem de casa, podem sair relaxados, porque entenderão por que o profeta hebraico disse: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar. 2 Crônicas 32, 7 e 8. Eles deixarão suas casas com sentimento. Não preciso temer. Todas as armas do mundo não têm o valor de um punhado de feijões, pois saio fortalecido com o Espírito de Deus. Eu vou com a graça de Deus. Recebi uma garantia interior de que a presença vai comigo. Se atingirmos a consciência da presença de Deus, nossos medos se acabarão, nossas preocupações, nossas dúvidas se acabarão. Isso não significa que não teremos alguns problemas a enfrentar. Além disso, se chegar o dia em que todos os nossos problemas serão resolvidos, outros virão até nós com seus problemas, e esses problemas serão tão sérios e tão desafiadores para nós quanto os nossos, porque nesse tempo teremos aprendido que existe apenas um ser e que enquanto outra pessoa estiver sofrendo, nós também sofreremos. Portanto, devemos ajudar a luz do mundo, mas não podemos ser isso por nós mesmos. Não é dado ao homem ser a luz do mundo, exceto pela graça de Deus, ajudando as crianças a se estabelecerem na presença.
Aqueles que entendem esse princípio e têm filhos ou netos ao seu redor não permitirão que seus filhos saiam de casa pela manhã até que compartilhem e lhes deem alguma citação simples para lembrar ao longo do dia, seja nas brincadeiras ou na escola. Dê a uma criança apenas uma passagem bíblica e lembre-a de usá-la várias vezes ao dia ou pergunte-lhe: você já a usou? Você se lembra disso? É função dos pais incutir essa sabedoria espiritual suavemente, não pela força, não por ameaças e não por suborno, mas por gentileza e amor. Deixe que a criança esqueça isso 100 vezes. Não faz diferença. Lembre-a pela 100ª vez. Eventualmente, ela se lembrará dela e se lembrará de uma segunda e de uma terceira. Uma criança não levará muitos meses para lembrar-se das verdades e passagens das Escrituras. E então, você verá qual é o poder de uma criança quando está imbuída da verdade espiritual. Mesmo que um professor da escola dominical pudesse dar a seu filho uma passagem para memorizar no domingo, o que acontece na segunda, terça ou quarta-feira? Alguém tem que mostrar àquela criança, assim como você tem que ser mostrado como um adulto, como usar, como aplicar e como se lembrar de passagens bíblicas, até que essas verdades espirituais se tornem carne de sua carne, osso de seus ossos e sangue de seu sangue. Elas se tornam, você pode literalmente dizer: não vivo mais por meios externos, vejo que a palavra de Deus em mim está vivendo minha vida. Universalidade da verdade das Escrituras. À medida que algumas dessas passagens se tornam parte de sua consciência, você começará a notar como todas as Escrituras mundiais se encaixam no mesmo padrão. Você encontrará passagens do Antigo Testamento e então você encontrará passagens de confirmação no Novo Testamento. E se você se voltasse para qualquer uma das Escrituras orientais, você encontraria passagens semelhantes nelas e diria: oh, agora eu vejo que a verdade é uma. Por exemplo, a regra de ouro: faça aos outros o que você gostaria que outros fizessem a você. Aparece nas Escrituras em forma manuscrita, 1500 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 800, 700, 400 antes de Cristo. Ela aparece nas Escrituras da Índia, do Egito, China, África. Cada parte do mundo tem essa escritura específica. Portanto, você descobrirá, à medida que avança, que não terá apenas uma passagem das Escrituras, mas quando vir, a não ser que o Senhor edifique a casa, na escritura hebraica, você se voltará para o Novo Testamento e lerá: vivo, contudo, não mais eu, Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ou você verá: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou, ele realiza o que é designado a mim. Você não ficará limitado a uma citação que se tornaria obsoleta por ser usada como uma afirmação, mas toda citação estará viva porque trará à lembrança consciente todas as afirmações semelhantes. Gradualmente, você descobrirá que tem alimento espiritual, bebida espiritual e vinho espiritual. E tudo isso será a palavra de Deus que você estará mantendo em sua consciência. A palavra como elo de conexão. Lembre-se de que a palavra da verdade em sua consciência é o elo de conexão entre você e Deus. Deixe a palavra da verdade fora de sua consciência e você não terá contato com Deus. Você viverá uma vida humana que é vivida em um carrossel. Mas no momento em que você começa a manter a verdade em sua consciência, você está mantendo o seu contato com sua fonte espiritual e então é alimentado por dentro, feito próspero por dentro, instruído por dentro e curado por dentro. Tudo vem de dentro, mas lembre-se de que não vem de sua carne e sangue, vem da seu em sua consciência. Quando você sair de casa pela manhã, mesmo que descubra que não está totalmente estabelecido na convicção de que há uma presença dentro de você, chegue o mais perto possível dessa realização e depois
saia de casa com a palavra da verdade em sua consciência para fazer o resto das coisas. Mas use todas as oportunidades que tiver durante o dia, seja na hora das refeições ou quando for ao banheiro, para desistir novamente de suas lutas terrenas e problemas humanos por ao menos tempo suficiente para se voltar a essas passagens bíblicas por 3, 5 ou 10 minutos, o tempo que você tiver disponível. Não demorará mais do que alguns meses para descobrir as mudanças que ocorrerão em sua vida, uma vez que isso se torne a estrutura de sua vida. Além disso, você verá a mudança que isso causará em sua casa, sem nunca dizer uma palavra da verdade, sem nunca ter que expressar a verdade a ninguém que não queira ouvi-la, mas apenas mantendo-a trancada dentro de você. Você não precisa deixar ninguém saber que você está orando ou sabendo a verdade. Quando você faz isso em segredo, dentro de você, isso será gritado dos telhados. Nos dias que virão, o ensino de sabedoria espiritual não significará estar pregando num tablado de aula. Significará viver a verdade e mostrar o seu valor com a nossa vida. E então, quando alguém fizer uma pergunta, ser capaz de responder a sua pergunta e ensiná-lo. Da mesma forma, nos dias que virão, não haverá praticantes como tais, porque qualquer um que permanecer com essas palavras da verdade por tempo suficiente será um curador e fará um trabalho de cura para sua própria casa e sua vizinhança. E então, não será necessária a manutenção de equipes de profissionais. Esperamos ver isso se concretizar e ser estabelecido na consciência da próxima geração por meio deste trabalho. Paz, o fruto do amor. É esta próxima geração e a seguinte que carregarão o fardo de estabelecerem a paz e a prosperidade na Terra. Nosso mundo ficou cheio de dívidas. Todas as nações do mundo estão praticamente falidas. Portanto, estamos passando para a próxima geração as dívidas que criamos e a obrigação de tentar encontrar uma forma de saldar essas dívidas. A dívida não é apenas uma dívida de dinheiro. As nações do mundo estão deixando uma herança de desonra, acordos desonrados entre nações, obrigações desonradas de uma nação para outra. O mínimo que podemos é uma medida de uma herança espiritual, com a qual possamos enfrentar os problemas que colocamos sobre seus ombros, porque esses problemas não serão superados por meios humanos. Desde a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, tenho dito muitas e muitas vezes que nem a Liga das Nações, nem as Nações Unidas ou qualquer outra organização de pessoas vai estabelecer a paz na Terra e nem a fraternidade. Essas coisas não podem ser legisladas e nem podem ser organizadas. Elas devem surgir na consciência do bem do homem. E se ele não tem consciência do bem, isso não acontecerá. A tendência é buscar demais pelas organizações por liberdade e paz, mas não pode ser assim. Esse não é o caminho. A forma como a paz deve vir é exatamente da mesma maneira que ela deve vir em sua vida individualmente ou na minha, ou em nossas vidas coletivamente, por meio do amor. O amor não é uma emoção, o amor não é uma declaração, o amor é um ato, e a única maneira de amarmos é pela ação. A única evidência que existe de que existe amor entre nós é através da ação. Se nos respeitarmos, se nos ajudarmos na medida de nossa capacidade, se perdoarmos nossas faltas, estaremos amando. Se não fizermos essas coisas, não o faremos. Se estamos defendendo nossa comunidade, se estamos mantendo nossos fundos para o bem comum e outras benevolências, estamos amando nosso próximo como a nós mesmos. Mas se pensarmos que somos espirituais demais para ajudá-los no nível de necessidade de ajuda, estamos expressando palavras e não estamos fazendo o que precisa ser feito. Portanto, o amor é a única coisa que vai resolver os problemas da vida. Mas como pode o amor ser despertado a não ser pela palavra de Deus? As pessoas tentaram incentivá-lo nas escolas. Eles tentaram ensinar que uma pessoa deve ser honesta, repetindo as palavras:
A honestidade é a melhor política, mas a honestidade não é aprendida dessa forma. Durante séculos, esforços foram feitos para incutir honestidade e integridade por meio da obediência aos 10 mandamentos. Não houve muito progresso. Integridade, lealdade, fidelidade, justiça e caridade são inspiradas pela palavra de Deus. Ninguém poderia viver com essas verdades bíblicas na consciência e violá-las. Isto pode ser feito, é claro, como acontece no mundo, quando uma pessoa meramente aprende as Escrituras como citações para usar em discurso ao redor para ver se todos os outros estão com seus novos trajes. A compreensão adequada das Escrituras, que surge quando o indivíduo as assume em sua consciência, vive com ele e é aplicada à vida diária, transforma a consciência e torna impossível para uma pessoa viver de outra forma que não esteja em harmonia com as verdades das Escrituras. Em outras palavras, logo descobriríamos que devemos nos livrar ou das Escrituras ou do tipo negativo de vida que podemos ter nos permitido até agora. Ambos não podem existir juntos. Não há lugar para a hipocrisia entre aqueles que tomam as Escrituras como um estilo de vida, que aplicam essas passagens inspiradoras em sua vida diária, não com o propósito de tirar vantagem de alguém, mas apenas para serem uma luz para o mundo, revelando a graça de Deus. Ao trazer à mente alguma passagem das Escrituras, pare por alguns minutos para ver que outros pensamentos ela traz consigo. Se não trouxer nenhum a princípio, não deixe que isso o perturbe, mas espere alguns minutos cada vez que pensar nisso e veja se alguma outra passagem chega até você. Viva com essa passagem das Escrituras pelo maior tempo possível, um dia, uma semana, um mês, ponderando sobre isso quantas vezes por dia você conseguir se lembrar conscientemente. Então você descobrirá que sua consciência desta verdade constrói sua casa e ela não é construída em vão. Notas de gabinete. Há muito tempo, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Os seguidores de seu ensino certamente deveriam pensar seriamente sobre essa declaração. Ela nos mostra qual é a nossa missão no mundo. Para ser a luz do mundo, devemos deixar a luz brilhar através de nós para iluminar o mundo. Essa luz é o amor. Por isso devemos deixar o amor brilhar através de nós. Essa luz é a verdade. Então devemos ser um farol da verdade. Nosso trabalho é meditar até sentir o fluxo, sentir essa luz interior e depois liberá-la para o mundo. Essa é a nossa única razão de estarmos aqui. É isso que cumpre o plano divino.